ouvindo aí? Você tá ouvindo? Apareceu aí? Apareceu, Ricardo. Apareceu? É. Então vamos lá. Eu trouxe aí, né, o texto hebraico, a transliteração e uma análise sintática aí, né, um resumo, né, de análise é, do texto, só para a gente ter uma ideia, né, de maneira geral, o que cada elemento do texto aí significa, né? Então, aí vou ler aí, né? Bereshit bara Elohim et Hashamayim ve'et haaretz, né? E aí, lembrando, a gente lê da direita para a esquerda, né? Daqui para cá, né? Então, ó, Bereshit bara, né? Elohim et Hashamayim ve'et haaretz, né? E aí tem a transliteração aqui embaixo. E aí, na análise, a gente, com o uso daquele site, né, do Bible Hub e do dicionário ou da gramática, a gente vai conseguindo identificar os elementos, né, aí do versículo. Então, o sujeito Elohim, né, é um dos nomes dados ao Deus judeu no Antigo Testamento. Núcleo do sujeito Elohim, né, só ele mesmo. Elohim, lembrando, né? El é Deus. Elohim é deuses. Então, esse termo estaria no plural. Mas, quando se refere ao Deus judeu, ele é traduzido não como deuses, mas como Deus. Então, por que fala no plural? Porque ele seria um Deus extremamente poderoso, né? Então, essa ideia de estar no plural é uma expressão de soberania e poder do Deus judeu. Mas ele está no plural, só que Elohim, no contexto bíblico, sempre que aparecer, a gente vai traduzir no singular, então como Deus, certo? Predicado aí, ó, bará, né, et hashamayim ve'et haaretz. Então, bará é o verbo, tempo pretérito perfeito, modo indicativo, singular, terceira pessoa. Então, ele criou, né, um complemento. Et hashamayim ve'et haaretz seria o núcleo do objeto, céus, hashamayim é céus, haaretz é terra, e os artigos aí, né, é o artigo o ou a, que aí é o ha, né? Então a gente tem aqui, ó, ha-shamaim, os céus, ha-aretz, a terra, né? Então, o ha aqui, ó, vai ser o artigo, tá certo? Lá em Hebraico 1 a gente falou sobre isso, né? Que o artigo ele vem colado aí no substantivo. Fala. Não, beleza, estou escutando. Tranquilo? Tranquilo. Então, análise do verbo, bará. Então, tipo, é um verbo forte. Os verbos fortes no hebraico são caracterizados por raízes que não mudam em suas conjugações, mantendo uma estrutura estável. O verbo bará é um exemplo claro, pois tem uma raiz que é firme e expressa uma ação de criação, que não depende de modificações. O verbo bará implica criar algo novo ou trazer à existência. É frequentemente associado à criação divina e, no contexto bíblico, refere-se à criação do cosmos e da vida. Então, quando a gente vai analisar o verbo, entender as características dele, como é usado dentro do contexto bíblico, é importante. E aí, para isso, eu preciso de um dicionário léxico do hebraico bíblico. Igual no grego do Novo Testamento, eu preciso de um dicionário léxico do grego do Novo Testamento, eu preciso também de um dicionário que me fale do contexto do Antigo Testamento, não apenas de hebraico. Porque no hebraico secular,
a gente não vai ter a explicação, né, de como aquela palavra, como aquele elemento, ele funciona no contexto bíblico. E aí aqueles materiais que eu já apresentei nas aulas de exegese, hermenêutica, Antigo e Novo Testamento, né? Comentário, introdução, dicionários etimológicos, essas ferramentas vão ajudar para que a gente possa fazer esse tipo de análise aí do texto. Então, ter essa ideia, né, que o verbo bará expressa a ideia de criar algo novo, né? Algo que de realizar, né? Criar a vida. Então, é algo específico para Deus, né? Para a divindade aí, judaica. Impacto aí da tradução e interpretação. Temporalidade e ação. O uso do pretérito perfeito em bará indica que a ação de criar é um evento concluído. Isso enfatiza que a criação é um ato único e definitivo, fundamental para a criação da narrativa da criação. Então, a ação de Deus é uma ação realizada no passado e que foi concluída no passado. Então, Deus criou, Deus já realizou a sua obra, né? Ele não vai criar de novo. Segundo o texto bíblico, a criação ela já foi realizada, certo? Sobre aí a ideia da natureza de Deus. O verbo bará sugere a soberania de Deus. A forma forte do verbo implica que Deus não apenas fez, mas trouxe algo do nada, ex nihilo, o que é central para a teologia criacionista. A gente sabe, né, que tem a teoria evolucionista, em que, né, houve uma evolução a partir de eventos naturais, e a teologia cristã e muitos, né, teólogos judeus mais conservadores acreditam na perspectiva criacionista, em que Deus criou todas as coisas, Deus criou o mundo e criou do nada. Não tinha nada e, num determinado momento, Deus cria tudo, o tempo, né, espaço, e aí vai. Então, Deus, em sua eternidade, criou do nada. Então, não é apenas algo que foi modelado, mas é uma criação a partir do nada. E isso só alguém soberano para realizar, né? Interpretação teológica do verbo bará, né, e do verbo criar. A ação de criar está imbuída de propósito e intencionalidade. Isso leva à interpretação de que a criação não é acidental, mas parte do plano divino. A escolha do verbo, sendo forte, sublinha a capacidade de Deus de criar com autoridade e poder, estabelecendo a base para a fé e a compreensão do ser humano como criador. Concluindo, a análise sintática e verbal do versículo Gênesis 1:1, revela profundidades teológicas sobre a natureza de Deus e a ação criativa, a distinção entre verbos fracos e fortes, juntamente com a análise do tempo, modo, número e pessoa, enriquece a compreensão do texto. Isso impacta diretamente a interpretação e a aplicação prática da passagem, ressaltando a singularidade e a potência do ato criativo de Deus. Então, só pela análise do verbo criar, né, criou aqui o verbo bará, a gente consegue trabalhar questões relativas à soberania de Deus, a ideia, né, do ato criador de Deus, né, entender esse Deus como alguém que é soberano e poderoso o suficiente para poder criar do nada, e isso, em relação a outras crenças, era uma novidade na época, né, para muitos povos. E ainda hoje, né, em relação às pesquisas, né, científicas, né, aos estudos,
esse aspecto de um Deus que cria do nada em relação à fé é também um combate a essa ideia de que o mundo foi criado de outra maneira. Então, de acordo com o texto bíblico, Deus cria e cria do nada. O texto não está preocupado em dizer como Deus criou, mas está preocupado em dizer que Deus criou. Né? Então, essa é uma diferença aí muito grande. E, pela análise do verbo, né, pela análise do versículo aí, só desse pedaço do versículo, a gente consegue extrair esses conteúdos. Então, uma boa análise, um bom conhecimento da estrutura verbal é de fundamental importância aí para a gente. Lembrando, isso eu preciso de material, dicionários etimológicos, né? Comentários exegéticos. Eu preciso de material que me ajude a realizar aí essa pesquisa para que eu possa ter esse tipo de informação. Tranquilo, Francisco? Deu para entender aí essa questão da análise? Alguma Deu para dúvida? entender? Sim. É, a terceira pessoa do singular, quando fala lá da frase. Me explica novamente, né? Ó, Quando eu fala vamos terceira pensar, pessoa. primeira, segunda e terceira do singular. Eu, tu, ele, né? Eu criei, Sim, tu criastes, ele criou. ele criou. Então, terceira pessoa do singular, Da ele terceira, criou, sim, entendeu? ele criou. É. Então, beleza, entendeu? É só para me acrescentar aqui. Não, Que tranquilo. você falou, quando você falou Elohim, ele é Elohim, Deus do plural. Deus, tá me ouvindo? tô ouvindo, tô ouvindo. Elohim. Então, Elohim, a pronúncia Elohim, então vai para Deus do plural. é. Fora Sim, da Bíblia, Elohim traduz-se como deuses. como Na Deus. Bíblia, se traduz como Deus. Sim. É, e como você explica? Deus no plural. Você falou, escrevi aqui, eu quero saber A direitinho. ideia é demonstrar um Deus absolutamente poderoso. É um Deus soberano. Então, ao colocar no plural, Fez eu todas as coisas. caráter majestático, soberano e poderoso à divindade, entendeu? Entendeu? Por isso que esse entendimento, essa ideia de Deus no plural é porque ele é tudo, ele é soberano, ele é Isso, poderoso, exatamente. criador. É, Tá, não é, entendi. alguns vão dizer, isso aí é por causa da Trindade. Mas no Antigo É, Testamento, o conceito de Trindade não existe, nem no Novo também, né? Então não dá sim, para dizer que o autor judaico estava pensando em Jesus Cristo, Espírito Santo, e por isso ele sim, coloca Deus no plural. Até porque, no conceito teológico cristão da Trindade, a sim, Trindade não é um Deus plural, é um Deus e três pessoas, né? Então é um Deus só. É um conceito dogmático, doutrinário, difícil, né, de racionalizar, mas não são três deuses. Então, mesmo aqueles que tentam explicar o Elohim dizendo que está se referindo à Trindade, não dá, porque a ideia é um Deus só, de qualquer forma, tanto no aspecto cristão como no aspecto judaico. tudo bem, entendeu? Não existe o conceito da trindade nesse sistema Entendeu? Mas não dá para dessa encaixar. comparação. Porque o judeu não entende essa ideia da Trindade, né? Ele acredita num Deus único, num Deus que não é nem às vezes imanente, né? Que se relaciona. Sim. Geralmente é um Deus transcendente. Ok, muito bom. Tranquilo? Só entrou eu na aula? Só entrou você. O Carlos está internado, né? Ele mandou aí a mensagem aí pra gente aí. É, Aí a irmã Glória vê depois, está tá gravado. bom. O que você faz? Dá uma olhada depois. Eu hoje não vou passar Sim, exercício, né? Porque tem os outros já. Mas na semana que vem, sim. aí eu trago um outro exercício para vocês praticarem aí. Entendeu? Dá uma lida no material que eu
que eu mandei em PDF, qualquer coisa dá uma revisada na aula, e aí é bom para tentar ajudar a assimilar mais esse conteúdo aí, entendeu? Tá bom. Legal, Ricardo, beleza. Beleza? Então é Tá. isso. Vou dar uma lida, vou dar uma estudada nesse texto que você mandou agora, Isso. ficar mais prático. Valeu, Francisco. Beleza? Valeu. Tá bom, então. Até a Ah, próxima. Boa noite. até a Obrigado. próxima. Valeu, igualmente.